Bom dia, crianças. Então vamos lá. Segue a aula que eu ia dar para vocês hoje, tá? E aí eu vou mandar essa aula, vou mandar também um padrão de resolução de questões. E aí qualquer dúvida pode mandar mensagem no privado que eu tiro. Tudo bem, gente? Mas a prova amanhã vai ser bem tranquilinha. Não se preocupem. Bom, a primeira questão que eu coloquei foi o seguinte. O número de moléculas de água contido no volume de um copo com 180 ml é de aproximadamente, então eu quero saber quantas moléculas tem em um copo com um volume de 180 ml. Cabe lembrar o seguinte, a relação que nós conhecemos é uma relação que envolve mol e massa, não volume, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é transformar volume em massa, né? Eu não consigo calcular nada com a unidade em volumes. E aí por isso que ele dá a densidade. A densidade fala o seguinte, como é 1 grama por ml, então a cada ml de água eu tenho 1 grama. Então se eu tenho 180 ml, eu tenho 180 gramas, né? A relação ela é proporcional no caso da água. Bom, lá, já sei qual é a massa que eu tenho em 180 ml, então eu posso efetuar esse cálculo. O próximo passo é saber o seguinte, qual é a massa molecular da água? Simples calcular também, né? A água ela tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa igual a 1 unidade. Então, a relação a participação do hidrogênio na massa é de 2 unidades. A participação do oxigênio na massa é 16 unidades. Então, a massa total é o somatório do hidrogênio mais o oxigênio, 18 unidades. Que eu posso converter isso em grama desde que eu relacione com mol. Então, 18 gramas por mol. Agora eu posso calcular quantas moléculas tem, né? Eu sei que em cada mol eu tenho 18 gramas. Então, em 6 vezes 10 é 23, eu tenho 18 gramas. A relação é a mesma. Então, quantas moléculas eu tenho em 180? Galera, 10 vezes mais, né? 18 para 180, 10 vezes. Então, de 6 vezes 10 é 23, eu vou multiplicar isso por 10. O que eu tenho é 60 vezes 10 é 23. Passando para a notação científica, no caso não precisou porque eu já tinha uma resposta que não estava em notação científica. Mas se passasse para a notação científica seria 6 vezes 10 a 24. Não precisou porque a alternativa não estava em notação. Vamos lá, segunda questão. Quantos átomos eu tenho aproximadamente, quantos átomos aproximadamente estão presentes em 64 gramas de oxigênio? Então eu quero saber quantos átomos eu tenho em 64 gramas de moléculas de oxigênio. A primeira coisa é, eu sei qual é a massa referente a 1 mol do oxigênio. Cada oxigênio tem 16 unidades, são 2 oxigênios, 32 unidades. O que eu vou calcular primeiro é quantas moléculas de oxigênio eu tenho, nem quantos átomos. Então eu sei que para cada mol 32 gramas, então para 6 vezes 10 é 23, 32 gramas. Então quando eu tenho 64 gramas, eu vou ter exatamente o dobro, né? De 32 para 64, o dobro. Então eu vou ter o dobro de moléculas, 12 vezes 10 a 23 moléculas. Galera, cada molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Então, se eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter o dobro de átomos de oxigênio. 24 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, tá? E a pergunta é em relação à quantidade de átomos, não a quantidade de moléculas. Então, item B. Questão 3. Ele fala sobre o uso da vitamina C. Ele fala que a ingestão diária recomendada é de 45 miligramas. E ele pede a quantidade diária de vitamina C recomendada. Então ele quer saber quantos mols
são recomendados. Então, eu tenho que passar de miligrama para mol. Primeira coisa é calcular a massa molecular da vitamina C. São 6 carbonos, cada carbono 2 unidades. São 8 hidrogênios, cada hidrogênio 1 unidade. São 6 oxigênios, cada oxigênio 16 unidades. Então, somando a contribuição de cada átomo, eu tenho 176 unidades. Então, 176 gramas por mol. A outra coisa é, eu não posso utilizar a unidade em miligramas. Então, a unidade recomendada é de 45 miligramas. E eu quero converter de 45 miligramas para mol. Então, a primeira providência é transformar miligrama em grama. Então, grama equivale a 1.000 miligramas. Então, 45 miligramas, 0,045 gramas. Agora, eu posso converter. Para cada mol, 176 gramas de vitamina C. Então, em 0,045, quantos mols eu tenho? 0,00025 mols, que, passando para a notação científica, andando com a vírgula, eu tenho 1, 2, 3, 4 casos, né? Então, 10 a menos 4 mols. Galera, fica ligado, quando a questão pede a quantidade em moléculas, eu uso o número de Avogadro, 6 vezes 10 é 23. Quando pede o número de mols, eu uso a relação em mols. E o que a questão pediu era a quantidade em mols. Questão 4. A massa atômica de alguns elementos da tabela periódica deve ser expressa por números fracionários, como, por exemplo, o elemento estrôncio, cuja massa é de 87,621. Então, a gente já sabe que na tabela periódica a massa aparece fracionada porque eu não tenho apenas um átomo de estrôncio, eu tenho uma variedade de isótopos. Então, deve-se o quê? A presença de isótopos com diferentes números de nêutrons. Por que diferentes números de nêutrons? O número atômico ele não se altera. Então, a quantidade de prótons no estrôncio ele não se altera. Como que eu vou ter estrôncios com massas variadas? Aumentando a quantidade de nêutrons, né? Então, o que rola nessa diferença de isótopos? Rola elementos com número diferentes de nêutrons, para dar massas atômicas diferentes, tá? Em abundâncias diferentes. E aí, calculando a média ponderada desses isótopos, eu tenho a massa que aparece na tabela periódica, que é a massa média. Questão 5. Eu quero saber o número de elétrons existentes em 1 mol de hélio. Vamos lá, primeira coisa. Um átomo de hélio, ele tem 2 prótons e a massa atômica dele é igual a 4. Lembrando o seguinte, o átomo ele é eletricamente neutro na tabela periódica. Então, se eu tenho 2 prótons, necessariamente eu tenho 2 elétrons. Então, um átomo de hélio tem 2 elétrons. Então, 1 mol de átomos de hélio vai ter 2 mols de elétrons. Né? Então, eu já sei que para cada átomo de hélio eu tenho 2 mols. Eu quero saber quantos elétrons eu tenho em 1 mol de hélio. Calculando em número de mols, eu tenho 2 mols, mas eu quero saber o número de elétrons. Então, eu quero relacionar com o número de Avogadro. Então, 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Nesse caso, estou relacionando com elétrons. Então, como eu tenho 2 mols de elétrons, eu vou ter o dobro, 12 vezes 10 a 23 elétrons. Tá? Em notação científica, 1,2 vezes 10 a 24 elétrons. Seguindo. Questão 6. Eu quero saber o número de moléculas de etanol contidas em 500 ml dessa substância. Parece com a primeira questão, né? O que eu tenho é o volume de etanol. E eu não consigo calcular nada utilizando o volume. É por isso que a questão dá a densidade. Então, o que eu posso fazer? Converter volume em massa utilizando a densidade. A gente sabe que densidade é uma relação entre massa e volume.
Então a massa vai ser a densidade vezes o volume. Né? Só alterei aquela fórmula. Então a massa vai ser 0,8 gramas por centímetro cúbico, que é o valor da densidade, vezes o volume, 500 ml, equivale a 500 centímetros cúbicos. É a mesma proporção, tá? O ml equivale a 1 centímetro cúbico. Por que eu usei centímetro cúbico? Porque a densidade está em centímetro cúbico. Se eu cortar centímetro cúbico com centímetro cúbico, o que sobra é a unidade em massa, e é o que eu quero. Né? Então a massa final vai ser 400 gramas. Então 500 ml de etanol tem 400 gramas. Como eu quero saber o número de moléculas, eu tenho que saber qual é a massa molar do etanol. Então vamos lá. O etanol ele tem 2 átomos de carbono, cada carbono com 12 unidades. Ele tem 3, 5, 6 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio com 1 unidade. Ele tem 1 átomo de oxigênio, cada oxigênio com 16 unidades. Então a massa molecular do etanol, 46 unidades. Então 46 gramas por mol. Ó, então 6 vezes 10 a 23 moléculas de etanol, 46 gramas. Por que eu fiz essa relação? Porque ele pede o número de moléculas. Né? Então se o mol, 46 gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas, 46 gramas. 400 gramas vai ter quantas moléculas? Só resolver essa regra de 3, né? Vai ser 400 vezes 6, dividido por 46. Eu tenho 52 vezes 10 a 23. Tem esse resultado? Não, eu tenho que passar para a notação científica. Então, 5,2 vezes 10 a 24, item C. Questão 7. A água pode ser considerada a substância mais importante do nosso planeta, pois está presente em quase todos os meios químicos. Portanto, ela é fundamental para a existência na vida terrestre. Eu quero saber o número de átomos presentes em 2 mols da substância. Então, eu quero saber quantos átomos eu tenho em 2 mols de água. Primeira coisa, uma molécula de água tem 3 átomos. Né? Então, eu quero saber o total de átomos. São 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Uma molécula tem 3 átomos. Então, 1 mol de moléculas de água tem 3 mols de átomos. Como eu quero relacionar com 2 mols de água, eu tenho 6 mols de átomos. Né? Se o mol tem 3 mols de átomos, então 2 mols de água tem 6 mols de átomos. Eu quero saber o número de átomos. Então, eu tenho que passar de mol para número de Avogadro. Então, 1 mol de átomo equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos. Quando eu tenho 6 mols de átomos, eu vou ter 36 vezes 10 a 23 átomos. Tem esse resultado? Não, tem que passar para a notação científica. Então, 3,6 vezes 10 a 24 átomos. Foi. Questão 8. Ele fala da contribuição de 2 gases. A análise de uma amostra dos gases emitidos por um motor a diesel mostrou que ela continha 0,5 mol de dióxido de enxofre e 3 vezes 10 a 23 moléculas de monóxido de carbono. Eu quero saber a massa total da contribuição desses 2 gases. Então eu tenho que passar de mol para massa e de número de Avogadro, 3 vezes 10 a 23, para massa. Primeira coisa é saber a massa molecular do dióxido de enxofre. Então o enxofre só tem, o dióxido de enxofre tem 1 enxofre, a contribuição dele é 32 unidades. O dióxido de enxofre tem 2 oxigênios, a contribuição é 16 unidades. Somando a contribuição dos 2 átomos, eu tenho 64 unidades, 64 gramas por mol. O mol tem 64 gramas, né? Então, como eu tenho uma liberação de 0,5 mols de dióxido de enxofre, eu vou ter quantos gramas? A metade, né? 32 gramas.
Então, já calculei a contribuição do dióxido de enxofre. Vamos calcular a contribuição do monóxido de carbono. Então, ele tem um carbono, que a massa é 12 unidades, ele tem um oxigênio, que a massa é 16 unidades. Então, a massa total é 28 unidades. Como a relação que eu tenho para liberação de monóxido de carbono é 3 vezes 10 a 23, eu vou ter que usar essa relação que envolve o número de Avogadro. Então, 6 vezes 10 a 23, 28 gramas. Então, 3 vezes 10 a 23 vai ser a metade, né, galera? Vai ser 14 gramas. Então, 14 gramas do monóxido de carbono mais 32 gramas do dióxido de enxofre, eu tenho 46 gramas do somatório da contribuição dos dois gases. Questão 9. Em condições normais, um adulto, no seu processo de respiração, lança diariamente na atmosfera aproximadamente 100 gramas de gás carbônico. Então, no decorrer de um dia, o adulto lança na atmosfera. Então, eu quero saber quantas moléculas de gás carbônico são lançadas, sabendo que eu lanço uma massa de 1000 gramas. Desculpa, eu falei 100. Não, 1000 gramas. Então, qual é a massa molecular do dióxido de carbono? É a primeira coisa que tem que calcular, né? Um carbono, 2 oxigênios, então a massa total 44 unidades. Então, eu sei que quando eu tenho 6 vezes 10, 23 moléculas de CO2, convertendo de unidade, eu tenho 44 gramas. Qual é a massa que é liberada? 1000 gramas. Então, 1000 gramas equivale a quantas moléculas? 1000 vezes 6, dividido por 44. Né? Eu tenho 136 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Passando para a notação científica, 1,36 vezes 10 a 25. Galera, eu não tenho esse resultado. Porque ele brincou com esse número em notação científica. Eu não tenho 1,36, mas eu tenho 0,13 vezes 10 a 23. Né? 23. Se eu diminuir essa vírgula, se eu diminuir esse número para 0,13, eu vou ter que aumentar em uma dezena. E iria para 10 a 26. Questão 10. Eu quero saber a porcentagem em massa do elemento lítio no carbonato de lítio. Galera, amanhã eu não quero que vocês... É uma matéria do 8º ano, vocês já viram isso, mas eu não vou colocar o nome de um composto sem colocar a sua fórmula, tá? Não é o objetivo. O objetivo é cálculo químico. Então, eu já colocaria para vocês que o carbonato de lítio é Li2CO3. Então, basta calcular a massa molar do carbonato de lítio. São 2 lítios, cada lítio 7 unidades. Um carbono, cada carbono 12 unidades. 3 oxigênios, cada oxigênio 16 unidades. Então, a massa total do carbonato de lítio é 74 unidades. A questão pede a porcentagem do elemento lítio. Bom, eu sei que 74 gramas é 100% da massa do carbonato de lítio. Como eu quero saber a porcentagem do elemento lítio, eu pego só a contribuição do elemento lítio. São 2 átomos de lítio, cada átomo de lítio com 7 unidades, então 14 unidades é a fração da massa que se refere apenas ao elemento lítio. Então, qual seria a porcentagem? 18,9%, aproximadamente 19%. Crianças, então, essas foram as questões que eu coloquei como revisão. A prova ela vai aparecer no nível um pouco mais baixo do que essa listinha, tá? Não se preocupem. E aí pode mandar qualquer mensagem no privado que eu vou ficar ligado hoje e respondo vocês, tá? Beijinho, até a próxima.